Oi, Cleide. Feliz Dia dos Professores. Obrigada. Professora, a senhora está falando que não está dando para ouvir. Opa, foi mal, gente. Estou aqui falando sozinha. Agora deu, né? Sim. Então, todo mundo abrindo na 294, onde a gente parou, na A1 da parte de tarefas, na letra F. Lá onde a gente parou. Que eu vou fazer nada. Qual página, professora? 294. Então, é Kaique, Laila e Letícia. Então, vamos lá. A F, pode ler para mim, Laila. F. O manto pode ser dividido em duas partes, inferior e superior. Exatamente. Superior. Então, vocês podem completar aí como superior. Próxima aí, Letícia. Lê a G para mim. G. Material do qual o manto é composto, que é o magma. Isso, magma. Muito bem. H, Kaique. H. Nome do supercontinente em que as massas continentais estão agrupadas. Qual que é? Pangeia. Muito bem. Pangeia. Desculpa, professora, demora. Olá, Maria. Todo mundo abrindo, página 294. Oi, professora. Olá. Oi, Duda. A minha internet caiu, aí eu tive que sair e entrar de de novo. novo, tá? Tá, joia, sem problemas. Só Oi. tô com a apostila 3 aqui. Eu trouxe a errada. É a 4, a gente já está no quarto bimestre, Maria. É eu que trouxe a Vai, errada. vai anotando no caderno. Depois você me enviar essa oportunidade. Então, vamos lá. A gente está na 2 da 294. Então, agora, quem vai ler para mim, Duda 204? Tavares. Lê para mim aí a 2. 204, professora? 294. A 2, né? Isso. Assinale a alternativa que melhor descreve a teoria da deriva continental. A. O sistema de classificação dos continentes, segundo suas
respectivas origens. B. Postulando econômico que debate sobre a dependência financeira dos continentes do mundo em relação à Europa. Isso. Pode terminar de lá, professora? Pode ler todas. Tá. Lenda que se relaciona à existência de um continente perdido denominada Atlântida. D. Teoria de que todos os continentes são derivados de um substrato magmático que emergiu por meio de fissuras ou falhas geológicas. É. Teoria de que no passado todos os continentes estavam unificados em um único supercontinente, denominado Pangeia, o qual posteriormente se fragmentou em virtude de tectônicas de placas. Meu Deus, eu tô perto. E aí, gente, qual que é a correta aí sobre a deriva continental? Eu acho que a professora. Isso, a essa É, então é a teoria que no passado todos os continentes estavam né, unidos em um único supercontinente, que era a Pangeia, ok? Depois ele se fragmentou, se dividiu por causa da teoria de tectônica de placas. Muito bem, então aí todo mundo marcando a letra E. Número 3, lê para mim, Kaique. 3. O tipo de limite determina a forma como as placas se movimentam em uma relação à outra. Relacione o tipo de limite com o movimento descrito. As placas deslizam em sentidos opostos, sem originar novas áreas de crosta. No entanto, provocam o surgimento de grandes falhas no terreno. Então vamos lá, vamos por partes aqui. Vamos primeiro pensar nessa. Imagina, duas placas, só que uma ela está deslizando, ó, deixa assim, ó. Imagina que essas canetas são duas placas. Uma está deslizando para cima e a outra deslizando para baixo. Isso daqui é que tipo de movimento que a gente estudou? Transformante. Transformante. Então, aí vocês vão colocar a letra C. Pode ler a próxima, tá aí. As placas se afastam uma das outras. O magma sobe, ocupa a abertura gerada pelo afastamento das placas, se resfria e se torna rocha sólida. Isso é o que, gente? Quando ela se afasta. É um movimento divergente. Isso, quando elas se afastam é divergente. Então, aí é a letra B. Pode ler a próxima, tá aí. Algumas placas movimentam-se uma contra as outras, provocando choques. A letra A sobrou. Isso, a letra A, né? Quando elas se batem, forçando uma na outra. Então, é a convergente. Letra A. Muito bem. Número 4, Laila, lê a 4 para mim. De que modo as teorias da deriva continental e da tectônica de placas se relacionam? E aí, gente? Eu já comi já. E aí, gente? De que modo as teorias da deriva continental e da tectônica de placas, que relação as duas têm? Na deriva continental, acredita-se que as massas continentais estavam separadas, formando um único bloco e era circulando por um único oceano. E as duas se relacionam por causa que as duas estão falando de formar continentes. Eu acho.
Tá, vocês podem falar assim também, tá certo também, falar. Vocês podem falar assim, que enquanto a teoria, né, da deriva continental, ele falava o quê? Ele falava que o movimento, né, dos continentes, ele falava que antes os continentes eles estavam juntos e que depois os próprios continentes se separaram. Já da tectônica de placas, eles explicam de uma outra forma. Eles explicam a movimentação dos continentes por causa da movimentação das placas que estão logo abaixo, certo? E aí, então, ele fala que eles se movimentaram por causa desse movimento das placas, ok? Ok. Então, vocês podem colocar, podem explicar cada uma das teorias aí nessa questão. Então, o que a gente pode dizer que tem de relação entre uma e outra? A teoria de tectônica de placas, gente, ela só explicou o que a deriva continental não sabia explicar. A deriva continental só falou que antes era tudo junto e depois se separou, mas não explicou como. Aí veio a teoria de placas tectônicas e explicou isso, falando que esse movimento se deu devido a um movimento entre as placas. Então, a relação é que um complementa o outro, né? Um explica melhor a questão da deriva continental. Oi, Adrian, bem atrasado, né, Adrian? Então, vamos lá. Próxima questão. Adrian, página 295. Abre aí que depois eu vou pedir para você ler. Repete, professora, porque minha internet está péssima. 295. A gente agora está na 5. Questão 5. Bora lá. Então, agora vai ser a Letícia. Letícia, lê a 5 aí. 5. A teoria da deriva continental, proposta por Alfred Wegener, foi desenvolvida com base em evidências geomorfológicas, litológicas, glaciais e paleontológicas. O que é uma evidência? Qual é a importância das evidências para que uma ideia seja aceita pela maioria dos cientistas? O que é, gente? Vamos pensar. Quando alguém falar, eu tenho uma evidência sobre tal coisa. O que quer dizer isso? Que ele tem a prova de como. Isso. Então, são evidências, gente, são elementos que ajudam a reforçar, que auxiliam, né? A reforçar determinada explicação científica. Então, isso é uma evidência, tá? Então, primeiro, vou responder isso daí. Então, ó, vamos lá. Evidências são elementos que auxiliam, a reforçar determinada explicação científica, ok? Qual é a importância, gente, dela? Igual a Laila falou, né? São provas. Então, quanto mais provas, digamos assim, né? Provas entre aspas. Quanto mais evidências você tiver, mais fica mais fácil de você conseguir comprovar aquela sua teoria. Então, a importância dela é justamente isso, de comprovação daquela teoria científica, ok? Então, qual é a resposta? Porque eu não consegui escutar. Evidências são elementos que auxiliam a reforçar determinada explicação científica e a importância é que ela vai ajudar a comprovar aquela teoria, né?
6. Lê para mim a 6. Oi, professora. O meu tá travando demais. Tem hora que tá picando muito áudio. Número 6, lê para mim. Tá. A Cordilheira dos Andes é uma grande cadeia de montanhas que se encontra na costa leste da América. Consulte um mapa, planisfério, placas tectônicas e localize as placas de Nazca e Sul-Americana. Qual é a relação entre essas placas e a Cordilheira dos Andes? Então, vamos lá. A resposta ficou assim. Elas estão... Ô, Adrian, o seu tá picando muito. Deixa a gente responder aqui, então. Seu áudio está demorando chegar. Qual que é a relação, gente, que vocês acham entre essas placas e as cordilheiras dos Andes? Vamos consultar. Vamos consultar essas placas? Vamos lá no mapa que tem na página... Deixa eu ver se tem algum mapazinho aqui. Tem na página 285. Vamos abrir lá na página 285. Vamos localizar a placa sul-americana e a placa Nazca. Localizaram? 285. Vocês estão visualizando aí as duas placas? Eu consegui só Sim, achar professora. qual a outra placa? Nazca? Nazca. Está do lado da sul-americana. Achei. Consegui. Então, olha só. Quando a gente consulta aí, né, onde tá essas duas placas, a gente verifica o quê? Elas têm um limite o quê? Tá vendo essas setinhas? Tá vendo essas setinhas que tem aí nas placas? Essas setinhas indicam movimentos que essas placas fazem. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro a placa Nazca. Tá vendo que a setinha dela está indicando em direção à placa sul-americana? Sim. E a sul-americana está também indicando para essa placa, certo? Então, a gente eles têm um tipo de movimento. O movimento Batem. Quando bate. Convergente. Convergente. Então, eles têm movimento convergente. Se eles têm movimento convergente, uma das consequências é a formação de cadeias de montanha, certo? Eles vão formar, então, cadeias de montanha. Igual a gente consegue visualizar. Deixa eu ver se tem alguma. Acho que tinha no slide que eu passei para vocês. Mas quando tem um movimento convergente, tem a formação de cadeias de montanha. E aí, então, foi assim que originou a Cordilheira dos Andes. Então, aí, qual que é a relação entre essas placas e a Cordilheira dos Andes? Quando a gente consultou aí, a gente pode perceber o quê? Que as placas, né, Násica e a continental sul-americana, elas apresentam um limite convergente, certo? Limite convergente, elas se batem. E aí, essa colisão, então, gerou, né, originou a Cordilheira dos Andes. Então, a relação que elas têm são essa. Então, vocês vão falar aqui, graças a esse movimento convergente entre as placas, foi originada a Cordilheira dos Andes, tá? Número 7. Laila, lê para mim.
Explique com suas palavras o que faz com que os continentes estejam em permanente movimento. Por quê, gente? Porque por causa das placas tectônicas? Isso, exatamente, por causa das placas tectônicas. Ora. E por que essas placas tectônicas, gente, elas se movem? Vamos aprofundar mais ainda. Por que as placas tectônicas se movem? Por conta dos movimentos. Tantos movimentos que você tinha falado, de convergente. Olha só, a placa, ela tem esses movimentos, certo? Mas por que ela se move? O que faz essa placa se movimentar? Ela se move, gente, porque ela fica apoiada sobre o manto. Lembra? Então, o fluxo de movimento do manto que vai fazer essas placas se movimentarem nesses sentidos que a gente estudou, tá? Então, você está respondendo que os continentes estão em movimento porque eles estão apoiados sobre o manto que encontra-se em movimento. Professora, e também eles falam que para o continente ele se locomover, sabe, andar, demora quase 1 milhão de anos. Eles falam que demora 1 milhão de anos. Isso, demora muito. Então, vamos lá, gente. Então, eles se movimentam porque eles estão apoiados, né, no manto, que tem ali um fluxo de movimento constante, tá? Aí vocês podem elaborar a resposta como vocês quiserem. Agora, galerinha, deixa eu ver. A gente terminou de corrigir a 296 que a gente tinha feito junto. Vou deixar para amanhã, tá? Que é um resumão aí de tudo que a gente viu. Então, amanhã nós vamos fazer a 296. E se a gente terminar amanhã essa página, nós iremos fazer a atividade que eu enviei hoje lá no grupo. Vocês viram? Ô, professora, Professora, a 296 a gente já fez junto já. A gente fez junto. Sim. A gente já fez? sim, professora. Ah, tá. Então, amanhã nós vamos fazer aquela atividade extra que eu passei lá no grupo, tá bom? Ok. Vocês Você tem que imprimir aquela atividade ou copiar, tá? Pode buscar também lá na escola a impressão, a folha impressa, para colar e responder as questões. Ok? Lembrando que essa atividade vai valer ponto. Beleza? Beleza. Então, beijos. Até amanhã. Tchauzinho. Tchau, professora. Até mais. Tchau.